antes de seguirmos para o próximo desafio, eu trago o nosso jurado fixo, a minha Michelle Visage, Diogo Rogério. E ele tem algumas dicas para as Face Queens. Hello! Começando com a LB, nós vamos falar aí dessa maquiagem de sereia abissal. Primeira dica, cuidado com a borda quando você fizer algum tipo de colagem entre o que você utilizou e a sua pele, isso dá uma diferença. Segunda coisa, se atente ao que você está fazendo com relação ao vídeo. No vídeo você colocou já uma estrutura como se fosse colocar uma peruca e no fim acabou utilizando seu próprio cabelo. Não tem problema nenhum utilizar seu próprio cabelo, porém, no seu caso, se tivesse utilizado, por exemplo, deixado ele mais molhado com um gel, trazendo um efeito de molhado mesmo, ou trazendo, por exemplo, além da pigmentação que você fez de uma mecha, poderia ter trago um fundo mais azulado. E isso traria um efeito super bacana também pro final da sua maquiagem. E outra coisa, no vídeo, principalmente na parte do vídeo, lembre que vocês, como drags, vocês estão sempre atuando, vocês estão trazendo um personagem. Então você trouxe a sua personagem como uma sereia, e lá fala, né, que a sereia canta, ela encanta. Então você poderia trazer mais esse efeito para encantar e trazer essa personagem, trazer as pessoas para você. Então use e abuse na hora de fazer o vídeo, porque o vídeo criativo ele conta bastante. E vocês, querendo ou não, a atuação é uma das coisas que a gente mais gosta de ver. Então, use e abuse. Essas são as minhas dicas para você por enquanto. Mas parabéns, arrasou, a maquiagem ficou belíssima, tá bom? Beijos! Antonella Drag, vamos lá, seu vídeo ficou maravilhoso. O lado que você fez, o seu tema aí, que foi reflexo quebrado, achei super interessante. Você tem o seu lado drag, lindo, maravilhoso, e o lado destruído. Então, primeira dica, você esqueceu de trabalhar a questão da orelha. Então você trabalhou, destruiu toda essa parte, inclusive parte do colo, mas a sua orelha na foto você vê que ela tá intacta. Então, se eu tenho uma área de destruição, eu preciso trazer ela por completo. Segunda coisa que me chamou muita atenção no seu vídeo, na hora que você tira o caco, e aí eu consigo ver a borda do EVA, da massa de EVA branca. Então, quando vai fazer esse tipo de ferimento, trabalha como se fosse estrutura de pele. Você poderia ter colocado primeiro o sangue, para na hora que você tirasse o caco, até parte do sangue escorrer. Isso traria um efeito super realista pro seu vídeo e traria total diferença. Mas por um todo, arrasou, foi muito boa e eu gostei bastante do seu trabalho. Parabéns! Free Six e o seu Candy Nightmare. Vamos lá. A parte do desenho que você criou ficou incrível. Eu adorei ver a proposta do desenho. E aí, só que quando eu olho a questão de desenho, se você mostra alguma coisa de referência, eu gosto de encontrar esses elementos na maquiagem. Então, primeira dica é, vai fazer um croquis, utilize o que você fez na sua maquiagem. Exemplo, eu senti falta desse blush que tinha no desenho e a questão dos cílios, que estava bem mais trabalhado. Você poderia trabalhar ou com cílios postiços ou com papel, de alguma forma que trouxesse um efeito de cílios maior. Só que a principal dica que eu vou trazer para você é a questão de luz e sombra. Quando você vai trabalhar na maquiagem, nessa questão da pintura facial, se você for utilizar, por exemplo, elementos que vão ser adicionados por cima, exemplo que você fez do coração, se você tivesse feito uma sombra por baixo, você criaria um efeito como se ele tivesse por cima, criando um efeito 3D. A mesma coisa aqui na parte de baixo, quando você fez essa camada de doce, se você tivesse trago aqui, ó, na parte da pele, um efeito de sombra, que poderia ser com pancake, poderia ser com a sombra, ou até também um pó compacto, isso já faria com que essa parte superior criasse um efeito de volume e a parte inferior desse uma profundidade. Então, isso ficou faltando pra mim aí. E aí, nessa área também, que tá super rosa, poderia ter uma coisa mais colorida de confeitos, e isso faria total sentido para sua maquiagem também, mas por um todo arrasou e eu tenho certeza que para as próximas vai arrasar muito mais, hein? Bora lá agora com Glaumática e o seu vídeo aí com a temática de Rainha Zumbi. Primeira coisa, desculpa, mas eu não vejo um zumbi.
Por que eu não vejo zumbi? Faltou algumas características do zumbi efetivamente. Então, primeira coisa, se você observar aí, até você pode pegar como exemplo o clipe do Michael Jackson. O que nós temos para trazer esse efeito de zumbi? Essa área do zigomático um pouquinho mais aparente, essa área do entorno, essa profundidade em volta do globo ocular e essa estrutura do zigomático um pouquinho maior, tá? Então isso faria total diferença para trazer essa característica de zumbi, porque olhando a maquiagem em si, eu bato o olho, eu não consigo identificar que seja um zumbi. Eu vejo uma maquiagem muito linda, tá linda, perfeita. Você trouxe esse efeito aqui, ó, nas áreas laterais, trazendo essa área aqui da têmpora e parte do crânio, trazendo esse efeito com brilho, que tava no briefing de verdade, ficou muito bom. Só que eu não vejo esse efeito realmente de zumbi, porque não tem essa área do zigomático trazendo esse efeito a mais, tá? E outra dica também, vai utilizar a mão na foto, a mão aqui, ó, deveria estar no mesmo tom que o rosto. Se você trouxe esse fundo branco, a sua mão também poderia estar com esse fundo branco. Isso dá contraste. Então parece que são duas coisas. Parece que eu fiz aqui uma máscara e aqui já é outra coisa. Então eu preciso, se eu for utilizar as minhas mãos, fazer com que tudo faça parte do projeto, tá bom? Mas o vídeo ficou perfeito, a maquiagem está linda, mas se atente, pesquise melhor para você ver referências, para você trazer mais realismo para aquilo que você tá fazendo, tá bom? Mas arrasou. Agora vamos com Jesus Queen e o seu Inferno Fashion. Eu vou falar pra vocês que essa maquiagem me impressionou muito, porque querendo ou não, trouxe e entregou aquilo que eu tinha dado na primeira dica quando vocês foram iniciar no primeiro projeto. Usem a criatividade, tragam tudo que vocês conseguem tá fazendo. O legal dessa maquiagem é que eu já tenho um headpiece, eu tenho a parte das ombreiras que foi trabalhada essa parte do cristal, então tudo foi casando e foi trazendo já uma união de elementos, tá? Então, uma coisa muito bacana que vocês todas podem tomar como exemplo, porque se vocês não ficarem de olho, Jesus Queen, ó, vai subindo direto pro topo. Então, observem, aprendam com ela, porque isso vai trazer diferença. Agora, falando da parte da maquiagem, dica que eu dou, tenho só 2 pontos aqui. Na área da boca, quando você trouxe os dentes que estão aqui pra fora, e você trouxe essa boca mais preta contornada, você poderia ter trago um efeito do preto aqui, ó, pra criar um efeito como se fosse uma boca maior que abriria, tá? Porque faltou um pouquinho mais do contorno preto aqui para trazer uma realidade, uma profundidade a mais que a boca preta deu, mas os dentes, como tem um fundo mais esfumado, não me trouxe esse efeito, tá? Mas por um todo, parabéns, arrasou muito, amei demais. Agora vamos de Lucy Space com Criatura do Cinema. Você trouxe uma maquiagem incrível, eu adorei toda a produção da estrutura do vídeo, a narração. Na sua maquiagem, dica principal na área dos olhos aqui, onde você trouxe o efeito do branco, ou você traz uma linha d'água que traga o branco, ou traga o preto para você tirar esse fundo de pele, cor de pele mais avermelhada, porque você trouxe tudo preto e branco, trazendo esse efeito mais antigo do cinema mudo, cinema preto e branco. Então isso é uma coisa fundamental para poder trazer de efeito. Segunda coisa, que também traria bastante diferença, eu vejo aqui na sua foto que você colocou um sangue, esse sangue vermelho na boca. Se você tivesse trago um corante preto, isso ficaria incrível, porque querendo ou não, você tá numa temática todo preto e branco. Quando você traz esse vermelho, ele quebra isso pra mim, e o preto traria total diferença. E por último, performance no vídeo. O seu vídeo ele é cortado bem no final, a gente não consegue ver o resultado final, não consegue ver você atuando. Então aproveite o final do vídeo para mostrar o seu trabalho, para atuar e realmente mostrar o trabalho que você fez, o personagem que você fez. E isso traz bastante diferença. E outro detalhe também que eu vi aqui, que é um detalhe pequenininho, mas é que eu sou chato mesmo, tá? Mas detalhes são detalhes. Na hora que você tá aqui nessa foto com a mão, essa luva de cá, ela tá com um buraco. Se você tá com esse buraco, não tem problema nenhum ter o buraco, tá? Mas o problema pra mim é aparecer a sua pele. Se você tivesse pintado esse pedaço de pele de branco, ficaria incrível, perfeito, e me pegaria bastante nessa questão do detalhe, tá? Mas por um todo, arrasou, parabéns.
Maya Green com seu lobisomem glam. Esse daí entendeu direitinho a parte do briefing. E quando a gente falou, que nem eu falei na anterior, sobre o briefing e entender a questão do glamour, por mais que você vai fazer algo diferente, monstruoso, precisa trazer o lado feminino. Então observe aqui. Então a gente tem essa área dos olhos, que aí vai a minha primeira dica para essa queen. Vai dar acabamento, mesma coisa que eu já tinha falado lá na anterior, tá? Quando eu falei aqui da Lucy Space. Acabamento na linha d'água. A sua linha d'água na foto, eu dou zoom, eu tô vendo aqui e realmente tá bem aparente que não foi maquiada. Então precisa dar um acabamento mais fino, que isso traz efeito maior. E segunda coisa que também pega na área dos olhos. Quando vocês fizerem maquiagem com pele colorida, geralmente a área dos cílios ela acaba esbranquiçando ou trazendo a cor. Quando vocês colocam cílios postiço, eu ainda consigo ver na parte de baixo os cílios natural pigmentado. Então isso dá uma diferenciação. Então acabamento nos cílios postiço antes de colocar no cílios natural, antes de colocar os cílios postiço, ou depois que encaixou os cílios postiço, pega esse olhinho aqui, ó, e passa o pincel com o preto na parte de baixo para você unificar os dois cílios e deixar tudo bem pigmentado. Isso vai trazer bastante diferença. Na maquiagem tá tudo perfeito, tem muito detalhe, tem bastante coisa. Vamos de malvadeza agora com a sua espantalha glam, que era o seu tema principal. Uma das coisas que eu vou falar pra você principalmente é observe e preste bastante atenção naquilo que está sendo dito no briefing. O briefing fala uma espantalha glam. Quando a gente fala glam, a gente tá falando de beleza, a gente tá falando de glamour, e isso eu queria muito ver nessa maquiagem. Então, primeira coisa que eu faria de diferente, primeira coisa não, duas coisas que eu faria diferente, que são os pontos principais da sua maquiagem. Primeiramente, a boca. Não teria necessidade nenhuma de ter tampado essa boca para poder fazer essa parte da costura, mas se você tivesse feito a boca, aquela boca carnuda, com cor, com efeito, glamurosa, e ter feito a parte da costura, para mim seria muito aceitável e estaria belíssimo. Segunda coisa, parte dos olhos. Esses olhos remetem muito à caveira, porque essa área traz muita questão de cavidade. Então, para a questão de glamour, para drag queen, para mim faltou um efeito de um olhar mais glamouroso de verdade, com cílios e tudo mais, e poderia sim ter trago um pouquinho mais de cor. O efeito que você trouxe pro seu vídeo, essas folhagens e tudo mais, eu amei, foi algo maravilhoso, mas realmente se atente, vocês são drag queens, estão fazendo maquiagem de terror, mas não deixam de ser drag queens, e drag queen vai entregar sempre a beleza, mesmo quando estiver muito feia, tá? Então sempre observe esses pontos, que isso vai dar total diferença para vocês nas suas produções também, tá bom? Pimenta Biquinho agora com a sua bruxa barroca. Primeira coisa, eu tenho que elogiar a criatividade. Adorei essa sua ideia de criar a sua própria massa, trazer os elementos de nariz, trazer a parte do zigomático, trazer a área do queixo e trouxe até essa questão da boca. Pensando em todas essas áreas, você pensa no seu tema, que é uma bruxa. A bruxa, ela traz esses elementos um pouco mais aflorados. Uma coisa super bacana que eu gostei, que foi esse efeito também dessa estrutura de pele mais craquelada. Isso ficou perfeito. Para mim, o que falta para sua maquiagem, você pode melhorar nesse ponto, é a questão da luz e sombra. Então, fazendo a área que você começou a fazer aqui, ó, já do seu zigomático, trazendo a parte do contorno, o contorno em volta, a sombra azulada que você passou na área da pálpebra, que tá uma coisa mais apagada, poderia estar algo mais vivo, mas principalmente trazer um efeito mais preto em volta desses olhos para trazer um efeito mais de profundidade. E bruxa sem ter uma quantidade de preto trazendo uma profundidade falta bastante. Até o contorno na área do nariz, porque você olhando para a foto, você acaba perdendo essa área aqui, ó, que é a aba do nariz. Fica tudo uma coisa só, porque tá só pintado com uma base e não tem uma profundidade. Então, dica para você realmente arrasar nas próximas produções. Trabalhe a luz e sombra efetivamente sem medo e dê esse acabamento em volta dos olhos, na linha d'água, nos cílios, para poder deixar sua maquiagem impecável e perfeita. Mas parabéns pela criatividade, arrasou bastante. Hisense e a sua caveira de cristal.
vamos lá. Essa é uma das maquiagens que me pegou bastante na hora que eu vi, porque eu lembro de uma das coisas que eu falei que vocês não podem perder de forma nenhuma, a questão da sua originalidade, a pessoa que vocês são, né? E nessa maquiagem, uma das coisas, por exemplo, que eu acho que se perdeu muito e poderia ter feito de uma forma totalmente diferente, é a parte do bigode. Mulher, você tem um bigode lindo, tava maravilhoso até antes de você colocar essas pedras grandes que some com a estrutura do bigode. O bigode é uma característica, a barba é uma característica que você tem nas suas maquiagens que eu vi no seu perfil. Então, ter coberto com essas pedras, pra mim, fez você perder a característica de quem você é como drag queen. Então, como dica, por exemplo, nesse caso, você poderia ter utilizado a área dos seus lábios e utilizado esses cristais, esses chatons menores para fazer a área do dente, ao invés de ter utilizado essa pedra grande e ter coberto o bigode, que estaria super bonito aí também, tá? Segunda coisa que para mim faltou também nessa questão da maquiagem, e isso você pode trabalhar para todas, essa questão da beleza. Cadê esses olhos mais glamourosos, mais bonitos? Você fez uma caveira, mas foi uma caveira ainda, tipo, normal. Você poderia ter trago esse efeito glam, uma caveira drag queen. Já imaginou uma caveira drag queen? Como que ela seria? Então essa é a ideia que a gente gostaria de ver. Como que seria uma caveira drag queen? Então fica de dica pra todas aí. Não se esqueçam, apesar da maquiagem que estiverem fazendo, vocês precisam se manter na estética de drag queen de quem vocês são. Não se percam em nenhum momento do caminho, tá bom? Vamos agora de Vanessa Cabeça com a sua Rainha Aranha, gente, muito bom também, um trabalho super bacana, adoro esse trabalho feito com papel, quando a gente tem colagem, a gente consegue ampliar para as bordas e tudo mais, isso é um trabalho incrível, mas também precisa ser tomado um pouquinho de precaução e cuidado. Primeira coisa, cuidado com essa borda até o final, ela permanece aparente porque não tá muito bem colado na pele, então tem momentos que dá pra ver que ela meio que se solta e fica um espaçamento. Então, já que vai fazer uma colagem, faça uma colagem bem feita, porque isso, querendo ou não, a gente vai observar. Segunda coisa, na parte da colagem, quando você fez essas patas de aranha, você tá utilizando um papel mais fino. Esse papel mais fino, eu entendi até na estrutura da proposta do vídeo, quando você se move, você tem esse efeito da pata, porém, se na frente está pintado de preto, atrás não pode ficar aparecendo ela dobrada branca, porque senão a gente vai ver que é papel. Perdemos o realismo aí, tá? Então, já que vai fazer dessa forma, pense no que está aparecendo para não ter erro nenhum, e aí poderia ter esse acabamento a mais. Segunda coisa, o principal pra mim, eu não vi nessa maquiagem. Eu não consigo olhar e ver uma rainha. Eu vejo parte da aranha? Vejo. Mas uma rainha, pra mim, faltou a mesma coisa que eu falei nos outros. Faltou esse efeito glam. Faltou esse efeito de beleza feminina também pra essa maquiagem. E olhando, eu vejo mais uma aranha, assim, um aranho, vamos dizer, porque parece um bigode, até a área onde tá essas patinhas e a área onde você colocou efetivamente essa parte de bigode, parece um bigode mesmo, então não me traz tanto esse efeito de rainha efetivamente. A parte onde você falou da coroa, pra mim não colou tanto não. Eu gosto muito do seu trabalho e sei que você é capaz de muito mais e eu já vi isso, então ó, bora entregar, não deixe para entregar só no final, porque pode ser tarde, tá bom? Mas parabéns pelo trabalho, gostei muito da criatividade, só tenho certeza que cada detalhe ele faz bastante diferença. Siga o Diogo Rogério, @DiogoRogérioMakeup, e me siga em todas as redes sociais para não perder nenhum pedacinho dos acontecimentos do Face Queen São Paulo no @ShowDaLúdica. E claro, siga todas as Face Queens, o arroba delas está na descrição desse vídeo. Nos vemos em breve, beijos!